primeira turma do STF retomou o julgamento de um mandado de segurança em que uma magistrada pede a revisão do tempo de contribuição para definir a aposentadoria pelo INSS. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, o posicionamento do Tribunal de Contas da União de não considerar o tempo de contribuição da magistrada no período em que atuava como advogada é válido. O Tribunal de Contas disse ou volta para a atividade para completar o tempo ou recolhe a diferença das contribuições que não recolheu quando era advogado. Com todas as vênias, eu considero que a decisão do Tribunal de Contas está correta. O caso começou a ser julgado em agosto do ano passado. Uma juíza pediu para ser considerado o tempo de 15 anos em que atuava como advogada para o cálculo da aposentadoria pelo INSS. O Tribunal de Contas da União não considerou o tempo de contribuição porque não há provas de que foi recolhido imposto nesse período. O relator, ministro Marco Aurélio, manteve o voto da última sessão, em que o caso foi discutido. Segundo ele, o tempo de contribuição como advogada deve ser considerado. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria cumprido até que a lei discipline a matéria, situação residual, será contado esse tempo de serviço como tempo de contribuição. Já o ministro Luiz Fux seguiu a divergência e não concedeu o pedido. Para o ministro Alexandre de Moraes, o tempo de contribuição deve ser incluído no cálculo da aposentadoria. Não há, por parte do Tribunal de Contas, nenhuma glosa, nenhuma ilegalidade quanto à verbação do tempo, tão somente em relação à não contribuição. A ministra Rosa Weber está impedida de participar desse julgamento. Com o empate, o caso agora segue para análise do ministro decano da segunda turma. Também foi julgado o recurso extraordinário em que foi questionado se um juiz de primeira instância desrespeitou a ADPF 130, que trata sobre liberdade de expressão. O caso chegou ao STF depois que o magistrado determinou a retirada do conteúdo de um site em razão de uma ação por injúria proposta por uma delegada. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, o juiz agiu dentro do esperado. O que fez a delegada? O que qualquer um de nós poderia fazer, garantido pela Constituição. Não pretendeu censura prévia. Entrou com uma ação de indenização por danos morais e para que se retirasse aquelas ofensas. O que fez o juiz? Não há nenhuma censura prévia. O que fez o juiz? O juiz, entendendo a presença do fumus moniuris, do periculum in mora, ele determinou a retirada. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Para ele, o juiz poderia ter usado outras medidas diante do caso. Entendimento seguido pelo ministro Luiz Fux. Eu acho que a delegada, o procurador e qualquer outra pessoa tem direito de pedir a retificação, tem direito de resposta e tem direito à indenização. Mas eu acho que impedir um jornalista de dizer eu acho que o Ministério Público está vazando, eu não considero isso uma informação que possa ser suprimida do público, embora ache que ela possa ter direito de resposta para a delegada dizer eu jamais vazei, ou dizer o que ela acha que deve dizer. Nós estávamos discutindo com o FBI sobre fake news. Então, eles disseram que eles não retiram a informação, eles apontam a autoria, mas em nome do prestígio dessa, que eles chamam de preferred position, posição preferencial da liberdade de expressão, eles não retiram. O ministro Marco Aurélio seguiu o relator no entendimento de que não houve censura. O que nos cumpre dizer é se o juízo, nessa decisão precária e efêmera, mediante a qual determinou a retirada ou a suspensão do que se continha no sítio eletrônico, se, no caso, ele desrespeitou o que decidido na ADPF 130. A meu ver, não desrespeitou. Por maioria de votos, os ministros julgaram que houve desrespeito às regras de censura pelo juiz de primeira instância.